Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre fundamentos da educação, concepções e práticas na educação infantil. Lembrando que o nosso estudo é baseado na coleção Pro Infantil, módulo 3, unidade 3, livro de estudo, volume 2, do MEC. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma das educadoras mais influentes da história, Maria Montessori. Se você é estudante de pedagogia, professor ou professora, pai, mãe ou simplesmente alguém interessado em educação, esse vídeo é para você. Quem foi Maria Montessori? Como ela revolucionou o modo de ensinar as crianças? E por que o método Montessori é tão falado até hoje? Vamos descobrir tudo isso juntos na aula de hoje. Essa foi a Maria Montessori, nasceu em 1870 e veio a falecer em 1952. Quem foi, sua época e suas contribuições? Maria Montessori, assim como de Crowley, também era médica e seu trabalho educacional começou com seu interesse pelas crianças com deficiências mentais. Do trabalho terapêutico, partiu para a educação de crianças pobres. Nascida na Itália, em 1870, como nós vimos, foi a primeira mulher a se doutorar em medicina no seu país. Talvez por isso tenha sido sempre mais conhecida, em sua época, como médica, além de militante dos direitos femininos e professora em cursos de antropologia e educação, do que propriamente como pedagoga. Mesmo assim, seus inscritos e o sistema Montessori de educação acabaram por ganhar o mundo e encontram-se até hoje pautando as práticas educativas de muitas escolas. Essas aqui são imagens de escolas montessorianas, né, quando ela criou seu método. Essa aqui já é uma sala montessoriana, né, a da atualidade. Linda, né, gente? Nós vamos ver depois sobre a disposição dos móveis e dos materiais, tá? Contribuições gerais sobre infância e educação. A estudiosa Montessori publicou vários livros, apresentando suas ideias sobre o desenvolvimento infantil e sobre o seu método educacional, elaborado a partir da experiência vivida nas Casa dei Bambini, Casas dos Meninos, criadas em 1904 em Roma, para atender a filhos de operários. Esses aqui são alguns exemplos de livros escritos por Maria Montessori. O método Montessori, né, e a descoberta da criança. Mas ela tem outros livros também, tá? Tais casas, que ela, né, das dei Bambinis, não visavam somente a instrução, mas eram locais de educação e de vida, ou seja, a educação completa da criança. Propunha uma pedagogia científica, isto é, entendia que a educação devia se organizar em bases científicas e atribuía grande espaço aos fatores biológicos no desenvolvimento do sujeito, embora não os visse como determinantes. Muito disso, né, eu acho que a gente pode atribuir à sua formação como médica, né, de ser essa preocupação com a pedagogia científica, né, os fatores biológicos, tem muito com a sua formação. Montessori acreditava dessa forma que um meio favorável poderia modificar certos traços herdados e que era preciso conhecer a criança e seu processo de desenvolvimento, englobando todos os aspectos do comportamento, comportamentais, né, os corporais, cognitivos, afetivos e espirituais, o que garantiria sua adaptação à vida. Acreditava ainda que a mente da criança funciona como uma esponja que absorve o ambiente exterior através dos sentidos. Ela tinha essa preocupação, né, com a educação da criança num todo, né, englobando todas as áreas de desenvolvimento. A educação, portanto, teria como objetivo o desenvolvimento do potencial inato das crianças, precisando para isso proporcionar condições adequadas que as orientassem para a introspecção e o autocontrole. Acreditava que as crianças tinham um potencial, né, já dentro delas,
mas que esse potencial precisava ser estimulado. Montessori era contra a educação tradicional, pois acreditava que a escola, nessa concepção, modelava as crianças, sujeitando às concepções adultas. Propunha, ao contrário, que a criança deveria ter liberdade para a escolha dos objetos a serem manipulados por ela e desenvolver a capacidade de estar no mundo sem a constante interferência do adulto. Deixar a criança ser criança, não é? Sem que ela ficasse o tempo todo com um adulto, né? Dizendo o que tinha que fazer. No contexto da escola nova, Montessori ocupava papel de destaque por conta das novas técnicas introduzidas nos jardins de infância e por ter formulado o método no qual a organização do ambiente e a seleção de materiais são peças-chave. Foi pioneira ao se preocupar em adequar todo o mobiliário e utensílios ao tamanho da criança. Todo o material, segundo Montessori, deve ser acessível à criança e o mobiliário em si, né, de acordo com o seu tamanho. A gente pode ver aqui nas fotos, né, as prateleiras, as mesinhas, as cadeiras, tudo era ao alcance das mãos das crianças. Para quê? Para que elas mesmas pudessem pegar os seus materiais, né, os recursos pedagógicos, sem que precisasse ficar na dependência dos adultos para fazer isso por elas. Elas mesmas tinham autonomia para pegar os seus materiais. Então, ela tinha essa grande preocupação, né? Essa adaptação do material procurou atender, por um lado, ao bem-estar da criança e, por outro, proporcionar situações educacionais relacionadas à vida prática, como varrer o ambiente com vassourinhas e pás, servir refeições, lavar as louças, né? Copos, pratos, pia, bancadas, cuidar de jardins e hortas, instrumentos de jardinagem, etc. Lembrando aqui que essa inspiração, né, na situações educacionais relacionadas à vida prática, no dia a dia da criança, foi inspirado em Froebel. Se você ainda não viu, né, aqui no canal nós temos um vídeo sobre Froebel, e ele tinha essa preocupação das crianças terem contato com a natureza, né, o contato com o artesanato, sempre essa preocupação de delas estarem envolvidas com trabalhos manuais, tá? Então Montessori baseou muito da educação dela também em Froebel, como nós podemos ver aqui, né? Trabalho com as mãos, sempre ocupadas, né? Froebel tinha preocupação com os dons e os talentos das crianças. E Maria Montessori foi muito feliz em fazer essa adaptação na pedagogia dela também. Montessori criou uma série de exercícios, chamados exercícios da vida diária, que eram úteis à saúde da própria criança, ao meio e à vida em sociedade. A sua proposta educacional é composta também por um conjunto de materiais didáticos elaborados a partir da observação da criança, os quais possuem um detalhamento rigoroso de seu conteúdo e dos objetivos desejados, prescrevendo cada passo de sua utilização. Tal material tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento das funções psicológicas da criança. Por conta desse detalhamento, né, das funções dos materiais, todo o trabalho deve ser orientado pelo professor, até que a criança consiga fazê-lo sem a interferência do adulto. O material montessoriano pode ser dividido em 5 grandes grupos: materiais de exercícios cotidianos, material sensorial, materiais de linguagem, materiais de matemática e materiais de ciências. Todos esses materiais, em cada um em uma área, né, para que a criança se desenvolva, né, em áreas separadas, mas que se completam, né? Esse material compreende quebra-cabeças, letras de madeira e lixa, diferentes alfabetos para compor palavras, formas geométricas, barras de contagem, conjuntos de contas coloridas, material dourado, cubos de espuma para amarrar, dar laços, abotoar, etc. Tudo isso, né, colocado à disposição da criança para que tenha livre escolha e seu uso acontece seguindo o ritmo de cada uma.
Aqui, como nós podemos ver, né, alguns exemplos dos materiais baseados na pedagogia montessoriana. Ela trabalhava com bastante madeira, né, madeira colorida, sólidos geométricos, as letrinhas, né? Aqui eu não coloquei, mas nós podemos ver aqueles cubos, né? Onde a criança aprende a amarrar, abrir e fechar zippers, abrir e fechar botões, tudo isso é material montessoriano. O material dela é muito rico, gente, muito. Se você for pesquisar, você vai encontrar uma gama, uma diversidade muito grande de material. Ela tinha muita coisa, né, para trabalhar com as crianças, o legado dela é muito grande. Nós podemos fazer uso de um recurso pedagógico maravilhoso. Tem muito, você pode escolher com que você quer trabalhar, o seu público-alvo, né, que seja, que você vai ter material para trabalhar. Como nós podemos ver aqui, né, material adequado ao tamanho da criança, e sempre muito rico, né, de estampas, de cores, de texturas, para trabalhar o sensório, o motor da criança, né, o sensitivo mesmo. Cada material é autocorretivo, o que permite que a própria criança avalie seu progresso. Muito do material criado por Montessori ainda hoje está presente nas creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental, mesmo que não sejam escolas ditas montessorianas. Um dos mais conhecidos é o material dourado, composto por cubos e barras de madeira, né, que trazem a base da numeração decimal. Né? Esse aqui é bastante conhecido nas escolas. A maioria das escolas utiliza com esse material, que é montessoriano. Mesmo que a escola não seja montessoriana, nós temos esse material, as formas geométricas também bastante utilizadas, os cubos, né, para aprender a abrir os botões, zíperes, dar laços, tudo isso é material montessoriano. Né? A escola não necessita fazer uso 100% da escola, da pedagogia montessoriana para utilizar o seu material, tá? Nós podemos sim usar na nossa escola também. Princípios do método Montessori. 1. Educação centrada na criança. No método Montessori, a criança é protagonista do próprio aprendizado. O adulto não é o dono do saber, mas sim um guia que prepara o ambiente e observa. Como nós vimos um pouquinho antes, ele vai ensinar a criança, né? Ele ensina o que quer fazer, ensina a usar o material, mas a criança, depois que aprende, não necessita mais de que esse adulto fique 100% em cima dela, né? Observando ali. Ele vai observar de longe, lógico, né? Mas não vai precisar mais estar sempre do lado da criança para falar o que ela tem que fazer ou não, porque ela já vai ter aprendido, né? Vai saber o que tem que fazer. Então, ele vai ser mais um guia, um orientador. Uma frase dela aqui, né? Nada de deixar a criança sentada o dia inteiro ouvindo o adulto falar. É importante que a criança mesma, depois que ela aprendeu o que ela tem que fazer, ela mesma vai fazer sozinha, sem precisar de estar toda hora pedindo auxílio, né? Contando com o auxílio desse adulto. 2. Ambiente preparado. Montessori acreditava que o ambiente deve ser organizado, bonito, limpo e acessível, tudo ao alcance da criança. Móveis pequenos, materiais didáticos sensoriais, liberdade de movimento. Ela acreditava que uma sala bem elaborada, bem apresentada, organizada, bonita, limpa, acessível para a criança, contribuía para uma aprendizagem realmente significativa, né? Tudo ali voltado para que a aprendizagem ocorra de forma concreta. Ela tem acesso, tudo muito mais facilitado, né? Palpável. 4. Educação e autonomia. Um dos grandes objetivos é formar crianças autônomas, confiantes e capazes de tomar decisões. Isso começa desde cedo. Deixar a criança se vestir sozinha, preparar sua própria lancheira, escolher a atividade que quer fazer, não é? Isso é muito importante quando a criança faz as suas próprias, cria, né? Faz sua própria vestimenta, ela mesma veste sozinha, ela calça o próprio sapato, ela come sozinha, ela aprende a tomar banho sozinha. Isso faz com que ela cresça um adulto autônomo, independente, que não precisa
recorrer à mãe ao tempo todo, ao pai ao tempo todo e nem ao professor o tempo todo. Porque uma criança que não é independente é aquela criança que fica o tempo todo recorrendo ao professor em sala de aula, porque ela não consegue fazer nada sozinha, porque em casa ela não faz nada sozinha. Ela tem sempre um adulto para fazer as coisas dela no lugar dela, né? Então isso faz muito mal para o desenvolvimento dessa criança. Então é importante que a criança seja autônoma, ela seja um adulto independente. Em resumo, o trabalho de Maria Montessori influenciou gerações de educadores no mundo inteiro. Seu método é adotado em escolas públicas e privadas em mais de 100 países. Se você quiser ver mais escolas montessorianas, uma muito linda é a Reggio, né? Lá da Itália, maravilhosa. Grandes personalidades, como os fundadores da Amazon, Google e Wikipédia, estudaram em escolas montessorianas. Você sabia? Coincidência? Talvez não, né? Talvez por isso sejam pessoas muito criativas. E o mais importante, sua filosofia valoriza o respeito à infância, a liberdade com responsabilidade e a paz. Né? A criança tem a liberdade para fazer suas atividades, mas com responsabilidade. Montessori acreditava que a educação era a chave para transformar a sociedade. E outra frase dela muito conhecida é: nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer. Se ela dá conta de fazer, deixe que ela faça sozinha, não faça por ela. Não é? Quando nós fazemos o que ela pode fazer, nós estamos roubando a chance dela aprender. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento de uma criança, tá bom? Se você gostou desse vídeo, né? E eu convido você para curtir esse canal, né? Curtir esse vídeo. Se você gostou da nossa aula, deixe nos seus comentários o que é que você achou. E se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você também para se inscrever, tá bom? Para você fazer parte dessa comunidade pedagógica, né? Se você também é um apaixonado, uma apaixonada pela educação, como eu, te convido a fazer parte desse canal, tá bom? Da Lu Educativo. Se você puder compartilhar também, agradeço muito. E meu muito obrigado por você que ficou até o final dessa aula. Espero que você tenha gostado. E na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre a pedagogia sociocultural e como ela traz ideias de desenvolvimento e interação com o meio social. Meu grande abraço e espero você na nossa próxima aula. Até lá!